noturnos, estão prontos para ver que a escuridão tem para te contar hoje. Para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Clara e esse é o Eco do Medo. E gente, antes de ir pro relato do dia 15, já se inscreve no canal e deixa o like. E o relato do dia 15 se chama A Casa que Mudou na Noite de Natal. Clara, antes de começar, deixa eu te dizer uma coisa. Seu canal virou meu lugar seguro. Eu não sei de onde mais eu teria coragem de escrever isso, porque até hoje eu não consigo acreditar no que eu vivi. Então, bora pro relato. Eu tinha 21 anos quando aconteceu. Naquele Natal, decidi visitar meu pai, que morava numa casa antiga herdada da minha avó. Sempre achei aquele lugar meio parado no tempo, cheio de madeiras úmidas, portas antigas que gemiam sem ninguém encostar. Janelas que batiam sozinhas, mesmo sem vento. Mas naquele ano, a casa estava diferente. Eu cheguei na noite do dia 22. Quando meu pai abriu a porta, senti que havia algo errado, só pelo jeito que ele me olhou. Parecia cansado, preocupado, e a primeira coisa que disse foi: se ouvir alguma coisa à noite, não saia do quarto e não acenda a luz. E aquilo me deu um arrepio na espinha. Perguntei-o do porquê e ele apenas respondeu que a casa estava inquieta. E eu ri na hora, achando que fosse superstição, mas ele não riu de volta. A ceia seria só nós dois naquele ano, mas eu juro, Clarinha, que tinha horas que parecia que tinha mais alguém ali dentro. Passos subindo e descendo as escadas, portas abrindo e fechando devagar, o estalar de móveis sendo arrastados, mesmo sem ninguém mexer, e meu pai dizia: ignora, não reage. E eu tentava, mas não era fácil. A noite da véspera. É um subtítulo, gente. Na noite do dia 24, começou a pior parte. Eu estava no meu quarto, deitado, quando ouvi 3 batidas na parede. Não era na porta, era literalmente no meio da parede, como se alguém estivesse do outro lado. Achei que fosse meu pai, então respondi: oi! E me responderam com silêncio. Depois, mais 3 batidas, mas dessa vez mais forte. Levantei, fui até a porta para perguntar, mas antes de tocar na maçaneta, ouvi a voz do meu pai sussurrando no outro quarto: não abre, não olha e não chama. O tom dele parecia desesperado e eu voltei para minha cama tremendo. As batidas começaram a circular pelas paredes, do lado direito, depois para a cabeceira, depois para o teto, depois para o chão e por fim do lado esquerdo. Como se alguém estivesse andando por dentro da casa, mas dentro das paredes. E então a porta do meu quarto mexeu. Muito devagar, a maçaneta girou uns 2 centímetros e parou. O som que veio depois parecia alguém respirando com dificuldade, colado na porta, e então algo ou alguma coisa disse bem baixinho: já posso entrar? Eu paralisei. A voz não era normal, parecia duvidosa, como se fosse uma criança tentando imitar um adulto ou um adulto tentando imitar uma criança, mas eu não respondi. Então a voz falou de novo: faz tempo que ninguém abre. Abre para mim. Eu tô aqui, fora, no escuro. A porta tremeu, quase abriu, quase, até que meu pai gritou do corredor: vai embora. Aqui não, hoje não. Meu Deus do céu. Gente, consigo a reação de vocês. Meu Deus. Um silêncio de morte tomou a casa inteira. E então Clarinha, a porta do meu quarto, afastou do batente sozinha. Não abriu. Foi afastada, como se alguém tivesse puxado com força demais. E eu ouvi passos correndo pelo corredor, mas passos pesados, como unhas arrastando a madeira. Meu pai entrou no meu quarto tremendo, suando frio e disse: meu filho, essa casa não aceita Natal há décadas. Ela não gosta de noites com luz.
Eu acho que estão tentando chamá-la de volta. E eu perguntei: chamar quem? Mas ele só respondeu: sua avó não morreu em paz. Aí outro subtítulo, gente. O dia 25. Quando a casa abriu os olhos. Eu não dormi, meu pai também não. Ficamos conversando na sala até o amanhecer, com as luzes apagadas, porque ele dizia que a claridade deixavam eles mais ativos. Quando o sol finalmente apareceu, meu pai respirou aliviado e falou: passou. Eu queria acreditar, mas não passou. No Natal de manhã, do nada, todas as portas bateram ao mesmo tempo, com uma força absurda. As janelas tremeram, o chão vibrou por debaixo dos nossos pés. E então o som veio, um coro de vozes, mas não era um canto humano e não era um canto natalino. Eram sussurros desesperados, como se dezenas de pessoas estivessem falando em agonia atrás das paredes, pedindo para sair, para entrar e para serem vistas. Meu pai se ajoelhou e chorou, e eu fiquei paralisado. As paredes começaram a inchar, criando forma, como se mãos empurrassem por dentro muitas mãos, tantas que parecia que a casa inteira estava cheia de gente que nunca saiu daqui. E então eu consegui ouvir: você trouxe ele de volta. Você trouxe luz. Luz acorda, a casa acorda. Meu pai correu até mim e gritou: não olha, não responde. Corre lá para fora. E eu corri. Atravessei a sala sem olhar para nada, porque clarinha, as sombras estavam tortas, se mexendo fora do ritmo da luz do sol. Quando cheguei na rua e virei para trás, a casa estava quieta, completamente quieta, e meu pai saiu logo depois, trancou a porta, respirou fundo e disse: nunca mais entre aqui. A casa gosta de quem mora dentro, mas ela ama ainda mais quem entra em noites erradas. Nós nunca mais voltou. A casa segue vazia, mas na noite de Natal os vizinhos dizem que ouvem batidas e passos. E aquela mesma voz perguntando: já posso entrar? Clarinha, obrigada por deixar a gente desabafar aqui. Que Deus continue te protegendo. Que Deus continue te protegendo, minha linda. Porque histórias como essas só contam quem tem luz de verdade. E, gente, o relato foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, já sabe, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E se você tem relato, eu vou deixar aqui o e-mail na descrição. Eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.